Bom dia, crianças, tudo bem? Vamos lá para a nossa aula de história de hoje. Continuação da nossa história e o nosso patrimônio, tá? Eu vou compartilhar com vocês a tela para que nós possamos ir vendo a matéria e fazendo os exercícios juntos, tá bom? Eu quero que vocês abram o livro de vocês na página 99. Tá? Livro, página 99, que nós vamos ler e fazer juntas as atividades daí, tá? Outro grande exemplo, a aula passada nós estávamos falando dos sítios arqueológicos, né? Dos patrimônios culturais, tudo. E outro grande exemplo de sítio arqueológico brasileiro é o sítio Lapa do Santo, localizado na cidade de Lagoa Santa, em Minas Gerais. Nesse local, um grupo de arqueólogos encontrou nos anos 1970 um fóssil humano considerado o mais antigo das Américas, de uma mulher jovem que viveu há aproximadamente 11.500 anos e recebeu o nome de Luzia. De acordo com os pesquisadores, tanto Luzia quanto os habitantes daquela época viviam em pequenos grupos, com aproximadamente 25 pessoas. Além disso, esses grupos eram nômades, ou seja, eles mudavam de lugar para lugar, não tinham moradia fixa, tá? Eles dormiam e se protegiam do frio e da chuva nas cavernas. Em relação à alimentação, era feita por meio da coleta de vegetais, frutos e da caça de animais, tá bom? Aí a perguntinha número 4 fala assim: por que o sítio arqueológico Lapa do Santo é importante para a história do Brasil? Por quê, gente? Porque foi nesse sítio que os pesquisadores encontraram o fóssil mais antigo do mundo, que é o fóssil, que é este daqui, né? A imagem dá para nós vermos, que é de uma mulher, que foi colocado o nome nela de Luzia, e esse fóssil é de mais ou menos 11.500 anos atrás, tá bom? Continuando, página 100, tem lá o exercício número 5. De acordo com as pesquisas realizadas até o momento, Luzia e seu grupo correspondem aos seres humanos mais antigos que já habitaram o Brasil. Assinale a alternativa que indica a principal característica desse grupo e, em seguida, justifique a sua resposta. Este era um grupo em que eles eram sedentários, eles tinham o domínio da cultura e conseguiam se manter em moradias fixas, dividindo as tarefas do dia a dia, ou eles eram grupos nômades e não tinham moradia fixa, e para dormir e se proteger dos fenômenos da natureza usavam as cavernas. É a segunda alternativa, né, gente? Por quê? Porque como eles eram nômades, eles não tinham um lugar fixo para ficar. Então, eles se abrigavam da chuva e dormiam nas cavernas, tá? Número 6. Com base nas descobertas arqueológicas sobre Luzia e os primeiros grupos humanos, leia as alternativas a seguir e marque V para verdadeiro ou F para falso. Depois, corrija suas respostas e reescreva as frases que apresentarem informações falsas. Primeiro, o fóssil de Luzia é de uma mulher que viveu há milhares de anos na região do atual estado da Bahia. Falso, não é no atual estado da Bahia.
né? É no atual estado de Minas Gerais. Os habitantes da época de Luzia viviam em grupos com aproximadamente 25 pessoas. Verdadeiro, eles andavam mais ou menos em 25 pessoas. E a última, Luzia e seu grupo alimentavam-se de vegetais e frutos que cultivavam por meio da agricultura. Falso, né? Porque não era por meio da agricultura. Eles se alimentavam, sim, de vegetais, frutas e da caça de animais, mas não por meio da agricultura, tá bom? Continuando aí, página 101. Uma cidade ou parte dela pode ser conhecida como um patrimônio cultural material, ou seja, que eu pego, né, material, aquilo que é concreto. E isso pode acontecer devido à sua história. Como exemplo, podemos citar a cidade de Brasília, que é a atual capital do Brasil e sede do governo federal. Ela foi a primeira cidade inteiramente planejada no Brasil, ou seja, primeiro foi construída e somente depois recebeu as pessoas para morarem lá. Aí, gente, é o projeto, tá, que foi feito da cidade de Brasília antes da construção. Ou seja, ela é uma cidade que ela foi projetada, né? Houve um projeto para fazê-la no ano de 1957. A inauguração de Brasília ocorreu em 1960. No entanto, não houve planejamento para abrigar os milhares de operários que migraram para a região a fim de trabalhar em sua construção. Com isso, os operários tiveram que se fixar nos arredores da capital, dando origem às chamadas cidades satélites, que são as regiões que surgiram ao redor de Brasília. Diferentemente de Brasília, que contava com grande infraestrutura, as cidades satélites surgiam com muitas deficiências, sem condições adequadas de moradia para os seus habitantes. Aqui nós vemos a atual vista, né, da cidade de Brasília. Dá para nós vermos bem que o projeto e a execução foram bem fiéis, né, um ao outro, né. Continuando, em 7 de dezembro, agora eu estou na página 102, em 7 de dezembro de 1987, a Unesco, que é a Organização das Nações Unidas para a Educação, Ciência e a Cultura, reconheceu a cidade de Brasília como patrimônio cultural da humanidade, sendo a primeira cidade moderna a receber tal título. Isso se deve, sobretudo, ao desenho único da cidade e à arquitetura moderna de seus prédios, que se caracteriza por diferentes formas geométricas, tá? Nessa foto, a gente consegue ver a vista do Congresso Nacional em Brasília, né? E nas construções de Brasília, a gente consegue observar muito as formas geométricas, tá? Por exemplo, aqui a gente consegue observar retângulo, né? Aqui a gente consegue observar uma meia esfera, aqui outra meia esfera, tá? E aí tem a pergunta número 7, que fala: por que Brasília é considerada a primeira cidade planejada do Brasil? Porque, como nós vimos anteriormente, primeiro ela foi construída e somente depois que ela recebeu os seus habitantes, tá bom? Continuando, página 103.
Outro exemplo de patrimônio cultural material são as ilustrações, as pinturas, as gravuras e as esculturas. Isso acontece quando elas têm certo valor artístico e remetem, ou seja, nos levam a algum período da história de um determinado local, de um determinado lugar. As esculturas são representações de pessoas, objetos, cenas ou formas que o artista desejou criar e que possuem altura, profundidade e largura. Já as pinturas, gravuras e ilustrações são representações feitas em uma superfície plana, reta, com tinta ou outro material para colorir, tá? Aqui, gente, vocês conseguem observar que é o Monumento às Bandeiras, fica em São Paulo, tá? É uma escultura e a obra representa os bandeirantes no período colonial do Brasil, tá? E aqui tem Aurélio de Figueiredo, Descobrimento do Brasil, 1887, é um óleo sobre tela, tá? Que fica no Museu Histórico Nacional do Rio de Janeiro, Brasil. A obra retrata portugueses em uma embarcação apontando para as terras que mais tarde chamariam de Brasil. Gente, vale ressaltar que aqui, né, é uma pintura, então é tela e tinta, diferente da escultura, tá? A escultura, conforme falou anteriormente, ela tem uma altura, né? Ela tem um comprimento, uma profundidade, né? É diferente da pintura, tá bom? Continuando, tem aí o Você é o Escritor. Além das obras que fazem parte do acervo, o prédio do Museu Nacional de Belas Artes, no Rio de Janeiro, é considerado também um patrimônio cultural material. Ele foi projetado pelo arquiteto Adolfo Morales de los Rios e construído em 1908 para sediar a Escola Nacional de Belas Artes. Apenas em 1937 foi criado o museu no mesmo prédio. Em 1973, o prédio do Museu Nacional de Belas Artes entrou para a lista de bens preservados pelo Instituto de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, o IPAAN. Observe as imagens e identifique as transformações que ocorreram no local. Aí é a foto, né, da Escola Nacional de Belas Artes, mais ou menos no ano de 1910, tá? No Rio de Janeiro. E aqui uma foto atual do ano de 2017, que é o Museu Nacional de Belas Artes, tá? E aí, então, vem as perguntas. Qual é a imagem mais antiga e qual é a mais atual? Gente, óbvio, né? A mais antiga é de 1910 e a mais atual é de 2017, tá? Quanto tempo se passou entre a imagem mais antiga e a mais atual? De 1910 para 2010, passaram-se 100 anos. Mais 7, porque foi 2017, 107 anos. Quais transformações ocorreram no lugar onde está localizado o museu? Hoje, a gente consegue observar pelas fotos que ao redor do museu, né, em volta do museu, tem muitos prédios modernos e muitas árvores. O que, se nós observarmos na foto antiga, de 1910,
Não existem esses prédios e essas árvores, tá? Podemos afirmar que o museu está preservado? Justifique sua resposta. Sim, nós podemos afirmar que ele está preservado, porque a gente observa as transformações apenas ao redor do museu e não nele especificamente, tá bom? Continuando, páginas 106 e 107. Agora, nós vamos ver sobre o patrimônio cultural imaterial. Patrimônio cultural imaterial são diversas práticas presentes em vários momentos da vida das pessoas, como o preparo de um alimento, uma dança, o jeito de festejar, um canto, uma forma de tocar um instrumento, uma técnica, uma brincadeira, entre outros exemplos. Em 2004, o modo de fazer a farinha de mandioca foi declarado patrimônio cultural e material do Brasil, ou seja, é cultura, né? Mas não é algo que nós pegamos. Isso aconteceu porque a importância da farinha de mandioca na alimentação dos brasileiros é histórica. Sua preparação é de origem indígena e os primeiros registros desse alimento foram feitos pelos portugueses assim que desembarcaram no Brasil. Leia um trecho da carta de Pero Vaz de Caminha enviada ao rei de Portugal. Aqui, então, gente, a gente consegue observar a carta e fala: eles não lavram nem criam. Nem há aqui boi ou vaca, cabra, ovelha ou galinha, ou qualquer outro animal que esteja acostumado ao viver do homem. E não comem senão deste inhame, de que aqui há muito, e destas sementes e frutos que a terra e as árvores de si deitam. Gente, quando ele usa a palavrinha inhame, né, entra na questão do regionalismo, né? Inhame tem o mesmo significado que mandioca, tá? A mandioca, então, ela tem diferentes nomes para os indígenas, sendo inhame e ubatim, são alguns exemplos de como ela é chamada na cultura indígena. Anos mais tarde, em 1570, um viajante que percorria a região do atual estado de Santa Catarina também fez registros sobre a mandioca e o preparo da sua farinha. Aí tem, então, o relato que ele fala assim: dá-se outro mantimento em todo o Brasil, natural da mesma terra a que os índios chamam de ubatim. Tá? Então, para vocês verem aí como já é bastante histórica a questão da mandioca. Por isso, acabou tornando-se esse patrimônio cultural imaterial. A técnica indígena de plantio da mandioca e preparação de sua farinha foi adotada pelos colonizadores e não demorou muito tempo para que esse alimento se tornasse indispensável na alimentação de toda a colônia, tá? Aí embaixo vocês observam a foto. A mandioca, ela devia ser plantada em época de chuva e podia ser colhida depois de 1 ano. Após a colheita, ela era colocada de molho em áreas alagadas, como, por exemplo, à beira de um rio, tá bom? Continuando, após o tempo de molho, sua raiz estava pronta para ser retirada, tá? Em seguida, as raízes eram raladas e passadas pelo chipipi, que é o que comprimia a mandioca até sair o líquido, tipo de uma peneira, tá? Com a perda do líquido, a mandioca se transformava em uma massa. E aí essa massa, ela era levada ao fogo na panela, no tacho,
para secar e virar farinha, tá bom? Número 8. Pinte as palavras dos quadros que completam corretamente cada frase a seguir. Letra A. Em 2004, o modo de fazer a farinha de mandioca foi declarado patrimônio cultural, material ou imaterial do Brasil. Foi declarado um patrimônio imaterial, tá? A preparação da farinha de mandioca é de origem portuguesa ou indígena? A preparação é de origem indígena, tá bom? Agora, na página 109, gente, tem uma tarefinha para vocês, tá? Que fala assim: passados mais de 500 anos, a mandioca ainda é essencial na alimentação brasileira. Em muitas regiões do Brasil, por exemplo, mantém-se desde o período colonial o hábito de consumir a farinha de mandioca torrada, também chamada de farofa. Por isso, investigue na sua família se há o consumo da farinha ou farofa de mandioca e como é o seu preparo ou como acompanhamento de algum prato, e registre como ele é feito. Depois, faça um desenho representando essa comida na imagem a seguir. Então, vocês vão perguntar em casa, mamãe, papai, né? Se usam, se tem o costume de usar a farinha de mandioca ou a farofa, e de que forma? Pura, para fazer algum prato, como? Vocês vão escrever aqui e aqui no prato desenhar o prato que tem o costume de fazer, tá bom? Então, esta fica como tarefa. Combinado? Continuando, outro tipo de patrimônio cultural e imaterial são as danças. O jongo, por exemplo, é uma dança de roda de origem africana, feita em torno de 2 tambores. Na época da escravidão, essa era uma das poucas atividades de lazer permitida aos escravos. Na roda ficavam os cantores que lançavam adivinhas, enquanto outros participantes ocupavam o centro da roda e batiam palmas. Essas adivinhas cantadas eram como mensagens secretas entre os escravizados. Por causa das mensagens que falavam desde acontecimentos do dia a dia até as fugas, os escravizados conseguiam se comunicar entre si durante o jongo, durante a dança, sem que fossem descobertos. Era um código entre eles. Assim, ele era uma forma de os escravizados lutarem pela liberdade deles. Assim como outras manifestações culturais e materiais que foram passadas de geração para geração, o jongo sofreu algumas alterações desde a sua origem. No passado, o jongo era bastante comum nas áreas rurais, no campo, né? Atualmente, é possível encontrá-lo nas áreas urbanas, na cidade, com a presença da percussão, dança e canto em forma de poesia. Com o tempo, o jongo deu origem a outras manifestações culturais do Brasil, como, por exemplo, o samba. Por isso, dada a sua importância. O jongo foi declarado no ano de 2005 como um patrimônio cultural e material, tá? Aí vocês conseguem observar a apresentação do jongo na cidade do Rio de Janeiro. Por que que ele é tão importante, então, gente? Porque ele acabou dando origem ao samba, que é tão tradicional em nosso país, tá? Por hoje, a nossa aula de história é essa. A semana que vem teremos mais. Um beijo.